Boa tarde. Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Sim. Vamos só aqui aguardar mais 1 ou 2 minutinhos. Ok, então vamos iniciar. Isto será aqui uma primeira vez. Vamos experimentar como é que funciona aqui via Zoom, ver se fica perceptível, se realmente nos ajuda a combatermos este período de ausência, e de forma a que realmente vocês não percam os conhecimentos que já tinham adquirido, como também que realmente se consiga adquirir mais conhecimentos. Ora bem, então, para hoje tínhamos pensado falar aqui nas velocidades, que é sempre aqui um tema que às vezes causa sempre aqui alguma estranheza ou sempre aqui alguma dificuldade, mas não tem dificuldade nenhuma. Ora bem, então, falando das velocidades, em primeiro lugar, temos que perceber realmente aqui o que é o conceito da velocidade. Quando falamos em velocidade, estamos a falar num espaço que é percorrido por uma unidade de tempo.
por isso esse espaço pode ser 10 metros, 100 metros, 5 metros, 16 quilómetros, por aí afora, e depois será sempre por uma unidade de tempo, ou um segundo, ou um minuto, ou uma hora, ou até um dia. No código da estrada, por isso tudo o que tenhamos velocidades expressas e faladas no código da estrada, elas estarão sempre na unidade de quilómetros por hora. Por isso quer seja os sinais verticais, quer seja a tabela das velocidades, portanto é sempre tudo indicado em quilómetros por hora, tudo expresso nessa unidade. Ora, outro dos conceitos que nós vamos ter é a chamada velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea é a velocidade a que circulamos num exato momento. Ou seja, essa mesma velocidade é-nos dada pelo chamado velocímetro, que iremos encontrar no painel de instrumentos, disponibilizados logo à frente da posição do condutor, em que poderemos ter o chamado formato analógico, com o respectivo ponteiro, que nos vai indicando a velocidade instantânea a que circulamos naquele exato momento, ou poderemos ainda ter disposto de forma digital. Por isso, todos os veículos dispõem sempre de um velocímetro, cabe a nós, enquanto condutores, quando vamos iniciar a condução, previamente olharmos, sabermos naquele veículo que vamos conduzir onde é que está colocado o velocímetro. Pronto, o velocímetro deve ser algo que o condutor deve controlar sempre periodicamente através de um breve olhar. Por isso, nunca ficar com o olhar fixo no velocímetro. O nosso olhar tem que estar, na sua grande parte, fixado na via pública. Quando desviamos o nosso olhar, a nossa visão aqui ao painel de instrumentos deverá sempre ser sempre de uma forma rápida, olhando, verificando e analisando a velocidade a que estamos a circular naquele exato momento. Por isso, quando falamos dos limites, quando falamos da velocidade que circulamos, será sempre através do velocímetro. Por isso, nunca se enganem no nome, velocímetro é o indicador que nos dá a velocidade instantânea. Outro conceito que existe é a nossa chamada velocidade média. Por isso, a velocidade média é uma velocidade média que é praticada num determinado percurso. Por isso, como é do vosso conhecimento, temos diferentes limites de velocidade. Por isso, limites consoante a via pública em que estamos a circular, de acordo com a sinalização que encontramos, assim temos determinados limites. A velocidade que nós praticamos, deve ser sempre de acordo com esses limites, com outros fatores a termos em conta, que já iremos ver. Por isso, como tal, durante uma viagem, é praticamente impossível que um condutor consiga manter sempre a mesma velocidade instantânea ao longo desse percurso. Por isso, a velocidade instantânea vai ser sempre variável durante os percursos que se venham a praticar. Ora, exemplo temos aqui, uma viagem de Beja ao Porto, praticou uma distância de 453 km. O tempo que realizou a viagem foi em 4 horas. Ora, sabemos que as velocidades são expressas em uma unidade de tempo, por isso tem que ser por uma hora, então vamos dividir essa distância pelas 4 horas que se demorou, então temos a velocidade média praticada, foi de 113 km por hora. Pronto, isso foi a velocidade média. Haverá sítios que andou com uma velocidade superior, noutros locais com velocidade inferior, a média foi de 113 km por hora. A velocidade média pode ser algo que é calculado pelo próprio condutor, chegando ao fim de uma determinada deslocação, faz o cálculo da sua velocidade média, ou, na sua maioria dos veículos, hoje em dia, o próprio veículo, através do computador de bordo, já faz essa mesma indicação da velocidade média praticada ao longo do percurso. Agora, excesso de velocidade. Ora, o excesso de velocidade é sempre que o condutor ultrapassa os limites legalmente impostos. Ora, limites. Limites temos vários. Existem limites que são impostos por sinalização vertical, o nosso chamado sinal de proibição,
pode estar incluído nos sinais de zona, ou num sinal de mensagem variável, ou ainda num sinal temporário, nas situações de obras ou obstáculos. Pode existir os limites que são criados, por isso, os limites que existem através da nossa tabela das velocidades, e aí será de acordo com a espécie de veículo que estamos a conduzir, de acordo com o tipo de via que estamos a circular, assim também irá existir um determinado limite máximo de velocidade. Existe ainda, já será uma situação mais rara, mas existem limites que podem ser fixados a um determinado condutor, de acordo com as suas características físicas e características psicológicas, pode ser fixado um limite máximo de velocidade a um determinado condutor ou a um determinado veículo específico. Por isso, sempre que se ultrapassa esse mesmo limite, então estamos a circular em excesso de velocidade. Já a velocidade excessiva vai ser diferente. Pois quando nós falamos em velocidade excessiva, estamos a falar nas situações que o condutor não consegue parar o veículo no espaço livre e visível que ele dispõe. Ou seja, olhando aqui a esta imagem, podemos considerar isto como um ambiente dentro de uma localidade em que temos um limite máximo de velocidade, por isso, mesmo que o condutor circule dentro do limite de velocidade, vamos imaginar que circular 35 km por hora, por isso não está em excesso de velocidade, mas numa situação em que ele se depara com um peão a iniciar a travessia da passagem para peões, se ele não consegue fazer a sua cedência de passagem, se ele não consegue imobilizar o veículo antes do local, então é considerado como velocidade excessiva. Por isso não podemos ter apenas em mente que a velocidade tem que estar dentro dos limites legalmente estabelecidos. Por isso a velocidade temos também ter sempre em conta, por isso temos de ter sempre aquela parte da previsão, do podermos ter que travar, termos que parar, e então temos que o conseguir fazer naquele espaço livre que dispomos. Ou seja, a nossa velocidade que praticamos vai ter que estar sempre diretamente ligada à chamada distância de paragem. Por isso, a tal distância de paragem que é, desde o momento que o condutor avista uma determinada situação, um obstáculo, um sinal de stop, um veículo imobilizado, o reagir, o colocar o pé no travão e imobilizar o veículo. Por isso temos que praticar uma velocidade que, sendo previsível que temos que parar, que o consigamos fazer dentro daquele espaço livre e disponível que temos. E temos ainda a velocidade lenta. Por isso não podemos equacionar para evitar excesso de velocidade ou praticar velocidade excessiva, vou circular com uma baixa velocidade, porque assim não tenho problemas, porque assim não pratico nenhuma infração, porque assim consigo ceder a passagem, porque assim consigo recolher a informação. Não podemos equacionar isso. Porque a velocidade lenta, estamos a falar numa velocidade cuja lentidão venha a causar embaraço injustificado ao trânsito, também essa velocidade lenta é considerada como uma infração, por isso como uma contraordenação ao Código da Estrada. Então leva-nos aqui ao último conceito, que é a nossa velocidade adequada, por isso a velocidade que o condutor deve praticar. Por isso devemos sempre regular a velocidade, de modo a que não seja nem lenta, nem excessiva, nem circule em excesso de velocidade e que venha a permitir ao condutor, nas condições de segurança, executar todas as manobras sempre com a necessária antecedência e, especialmente, tendo sempre esta atenção que consiga parar o veículo no espaço livre e visível. Por isso, o que temos que reter aqui é a velocidade adequada não pode ser nem lenta, nem excessiva, nem em excesso de velocidade. E sempre que necessário, permita ao condutor parar no espaço livre e visível que ele dispõe. Por isso, como tal, isso vamos ter sempre muitos fatores a ter em conta. Por isso, a velocidade tem de ser sempre adaptada a seguintes
aos seguintes fatores que aqui temos. Por isso, essa velocidade adequada, como é que eu vou adequar? Como é que eu sei quando é que tenho que reduzir ou quando é que tenho que aumentar a velocidade? Então temos de ter sempre presente estes fatores que aqui vamos agora enunciar. Para já, alguma dúvida? Estão a ouvir bem? Não, pode Não tenho continuar. dúvidas. Ok. Então, em primeiro lugar, às características e ao estado da via. Ora, limites, limites é um valor máximo de velocidade que podemos praticar. Agora, para além de fazermos essa diferenciação do tipo de via e de acordo com a via, assim temos um limite legalmente estabelecido, mas temos de ter outros pontos em consideração na via. Por isso as características, por isso a largura da via, a visibilidade que temos naquela via, o tipo do pavimento, o estado do pavimento da via, assim tudo isso nos leva sempre a ter que fazer essa regulação da velocidade. Onde é que poderemos praticar mais velocidade, onde é que temos que praticar menos velocidade. Ora, temos aqui duas imagens que nos refletem duas vias distintas, mas que em termos de limites de velocidade, ambas têm exatamente o mesmo limite de velocidade. Por isso, quer seja a da esquerda, quer seja a imagem da direita, tem exatamente o mesmo limite de velocidade. No entanto, vamos ter que circular com uma velocidade inferior, uma velocidade mais moderada, uma velocidade mais reduzida, na situação do vosso lado esquerdo. Como vocês verificam, não há bermas, a via é bastante estreita, por isso não há condições para praticar velocidades mais altas, velocidades próximo do limite de velocidade. Na via que encontramos à direita, bermas, a via bastante ampla, boa visibilidade, por isso, sem infringirmos os limites máximos de velocidade, será uma via que podemos praticar velocidades mais altas, sem infringirmos o limite de velocidade. Outra situação é as características e o estado do veículo que estamos a conduzir. Pronto, por isso temos que conhecer o nosso veículo, se o veículo tem alguma anomalia, se não tem anomalia, nomeadamente a nível do sistema de travagem, a nível do sistema pneumático do veículo, as características, por isso temos desde o veículo automóvel ligeiro, a um automóvel pesado, um motociclo, ciclomotor, por isso são tudo também fatores a termos sempre em conta relativamente às velocidades a que podemos circular, a que podemos praticar. Outro caso será a presença de outros utilizadores, por isso, com a especial consideração para os utilizadores vulneráveis, por isso tudo que seja peões e tudo que seja condutores de velocípedes, e com especial atenção ainda, ou com mais especial atenção, no caso das crianças, dos idosos, invisuais, portadores de deficiências motoras, pronto, serão sempre utilizadores especialmente vulneráveis. Por isso, olhamos aqui novamente, temos dois ambientes rodoviários, ambos dentro de uma localidade, em que conseguimos verificar, analisar, recolher informação, não temos a presença de outros utilizadores, e no outro temos a presença de utilizadores vulneráveis na via em que estamos a circular. Por isso, quer seja na própria via, quer seja na proximidade da via em que estamos a conduzir, terá que haver sempre aqui a adequação da velocidade. Há a carga que estamos a transportar. Pronto, a carga também é outro fator, por isso, para além de haver sempre aqui logo a principal, uma preocupação inicial que será boa disposição, o bom acondicionamento da carga, há também que ter sempre em conta que a carga, a mercadoria que estamos a transportar num exato momento, pronto, vai sempre afetar a distância de paragem do veículo. Já iremos ver mais à frente, quando chegarmos à tabela das velocidades, em que realmente, quanto mais carregado, quanto mais peso o veículo tem, isso vai afetar sempre de uma forma negativa a nossa distância de paragem. Por isso,
o facto de ser o veículo que estamos habituados, aquele veículo nosso do dia a dia, mas temos de ter em consideração que quanto mais carga, quanto mais mercadoria transportamos naquele veículo, temos de ter sempre em consideração também a velocidade que vamos praticar. As condições meteorológicas ou ambientais, pronto, que irão sempre afetar a nossa condução em todos os seus aspectos, por isso, nomeadamente também aqui a nível da velocidade. Por isso, quer seja nas situações em que as condições meteorológicas nos afetem a nossa chamada recolha da informação, isso quando afeta a recolha da informação, não conseguimos fazer a nossa previsão antecipadamente, com maior distância. Como temos também as condições meteorológicas que afetam a distância de paragem do veículo, ou seja, a travagem. Por isso, quando há uma redução da aderência do veículo ao piso, chuva, neve, gelo. E temos ainda os casos mais extremos, em que temos as duas situações presentes. Por isso, temos a situação realmente da dificuldade na visão, como também que temos a dificuldade a nível da aderência do veículo ao piso. Por isso, também serão aqui outros fatores que nos irão sempre levar aqui à adequação da velocidade. Por isso, a termos em conta na velocidade que vamos praticar. A intensidade do trânsito. A intensidade do trânsito também será sempre outro aspecto. Por isso, quando existe vias em que exista pouca intensidade de trânsito ou nas vias que exista maior intensidade de trânsito. Então, aqui o fator da intensidade do trânsito, o fator da presença de outros utilizadores na via pública, tudo isto vai sempre de encontro aqui ao ponto inicial da nossa condução, à nossa chamada recolha da informação. Pois quanto mais condutores nós temos, como temos aqui na imagem à esquerda, maior é a nossa recolha de informação, maior previsões nós vamos ter que fazer, a possibilidade de um condutor mudar de via de trânsito de um momento para o outro, sem sinalizar a manobra, como acontece com as situações dos utilizadores vulneráveis. Por isso, quanto mais utilizadores vulneráveis, mais difícil se torna a nossa previsão face ao comportamento de todos esses utilizadores que estamos aqui a verificar. Por isso, verificamos a intensidade de trânsito, também temos que ter em atenção a velocidade a que praticamos. Agora, a velocidade adequada, temos que ter em conta realmente todos esses fatores. E como tal, essa velocidade adequada, vai haver situações em que ela tem que ser uma velocidade moderada, uma velocidade reduzida, ou determinadas situações vai ter que ser ainda especialmente moderada ou especialmente reduzida. Mas em determinadas situações, por isso não será na situação em que o condutor decida por si praticar aquela velocidade lenta ou praticar aquela velocidade reduzida, porque senão vamos estar a entrar naquele conceito da velocidade lenta injustificada que provoca embaraço ao trânsito. Ora bem, então, sem prejuízo dos limites máximos, por isso, será sempre um ponto a termos em consideração. Limites máximos de velocidade não podem ser excedidos. Isso temos de ter sempre presentes, ok? Nem durante uma ultrapassagem, nem porque estamos com pressa ou porque estamos atrasados. Nunca. Por isso, os únicos condutores que podem exceder os limites máximos de velocidades fixados são os condutores dos veículos prioritários. Por isso, quando circulam em missão urgente de socorro, só eles. Por isso, todos os condutores devem moderar a velocidade, devem reduzir a velocidade, ou então a tal palavra moderar especialmente, ou reduzir especialmente, nas seguintes situações que vamos ver em seguida. No entanto, quando temos realmente essas situações de velocidade moderada ou de reduzir a velocidade, deverá ser sempre algo que o condutor consiga prever com antecedência, para que o consiga fazer de uma forma suave e com antecedência. Por isso, reduzir com antecedência a velocidade. Por isso, evitar as chamadas reduções súbitas de velocidade, que são chamadas
travagens bruscas. Ora, então, como tal, no entanto, nas situações em que o condutor não conseguiu prever, conseguiu antecipar a situação e que realmente tenha que efetuar uma travagem brusca, por isso travar a fundo, reduzir subitamente a velocidade, nessas mesmas situações, o condutor deverá ligar as luzes avisadoras de perigo, por isso os 4 indicadores de mudança de direção em simultâneo, nessas situações. Isso é realmente um dos casos, é uma das situações em que vamos utilizar os 4 piscas em simultâneo. O símbolo será este que vocês aqui encontram, este triângulozinho sobre a cor vermelha, que irá estar disposto no painel de instrumentos, por isso, junto da posição de condução do condutor. Por isso também deverá ser um dos dispositivos, um dos comandos que temos no veículo, que quando vamos iniciar a condução, nas situações que seja um veículo que não nos seja familiar, deveremos procurar, deveremos saber onde é que se encontra este mesmo dispositivo, por isso nunca sermos apanhados desprevenidos, por isso estamos sempre precavidos para qualquer tipo de situações. Ora bem, então, sempre que nos aproximamos de uma passagem assinalada na faixa de rodagem para a travessia de peões ou de velocípedes, e elas sempre identificadas, por isso com a necessária antecedência, devemos sempre procurar toda a informação, por isso identificamos o sinal vertical, através do sinal vertical, será o exato local em que vamos ter a chamada passadeira, por isso previsão, pode haver um peão, pode haver um utilizador a querer atravessar a faixa de rodagem num local para esse efeito destinado, por isso como tal, o que é que temos que fazer? Moderar a velocidade, reduzir a velocidade, adequar a velocidade. E nesta situação, temos de ter sempre aqui a especial atenção, porque mesmo face às situações das proibições, em como que é proibido parar, é proibido estacionar imediatamente antes das passadeiras, mas infelizmente esse tipo de situações verifica-se muito, ou face às características da via, muitas vezes o acesso à passagem assinalada para a travessia de peões, muitas vezes verifica-se que está obstruído, por isso há uma maior dificuldade na recolha da informação, ver de existência ou não de peões. Por isso, quando há essa maior dificuldade, estamos a falar nos casos então que a velocidade deve ser especialmente moderada, especialmente reduzida. Ora, o mesmo vai acontecer proximidade de escolas, hospitais, creches, estabelecimentos similares, quando devidamente sinalizados. Pronto, temos sempre os sinais regulamentares que nos indicam esses locais. São tudo locais frequentados por os tais utilizadores especialmente vulneráveis. Por isso, quer seja através da sinalização, quer seja através da utilização da nossa experiência, por isso a nossa experiência é também o nosso conhecimento. Por isso, muitas vezes, quando conduzimos num ambiente que nos seja familiar, nós sabemos onde existem escolas, onde há lares de idosos, onde há infantários, onde há postos de primeiros socorros, por isso sabemos que são locais de utilizadores especialmente vulneráveis, por isso velocidade moderada, adequada ou reduzida. Localidades ou vias marginadas por edificações. Ora, dentro da localidade existe um limite máximo, realmente existe um limite máximo de velocidade. No entanto, existe logo esta regra que diz, dentro das localidades, ou tudo o que seja vias marginadas por edificações, a velocidade deve ser moderada. Ora, olhamos aqui a duas situações. Então, numa vamos ter a velocidade moderada e noutra vamos ter que aplicar o conceito da velocidade especialmente moderada. Ora, na vossa opinião, no exemplo da esquerda ou no exemplo da direita, qual será aquele que temos de ter uma velocidade especialmente moderada? No da direita. Exatamente, Beatriz. No da direita. Ora, temos de saber analisar os locais. Ambos são zonas, são vias dentro das localidades. Só que, no entanto, no exemplo da esquerda,
temos edificações, mas temos a presença do passeio. No exemplo da direita, não existe passeio. Por isso tem que haver a previsão de que pode surgir um habitante, um morador, e que sai diretamente para a faixa de rodagem. Por isso, entra logo diretamente na faixa de rodagem. Por isso, será o caso em que a velocidade tem que ser especialmente moderada, especialmente reduzida. Zonas de coexistência. Ora, as zonas de coexistência são locais criados dentro das localidades em que realmente a sua utilização vai ser partilhada por todos os utilizadores da via pública. Por isso temos os peões, os veículos, os velocípedes. Os peões podem realizar jogos na faixa de rodagem, os velocípedes podem circular na faixa de rodagem, ou seja, todo aquele espaço vai ser partilhado, mas sempre com as devidas regras, sempre com o devido respeito entre todos os utilizadores. São locais com um limite máximo de velocidade diferente do limite geral das localidades. Aqui na nossa zona, até à data, não existe ainda nenhuma zona de coexistência criada. Sempre que existe a presença de utilizadores vulneráveis, por isso sempre que detectamos a presença de um peão, 2 peões, grupos de peões, pronto, peões, quer seja adultos, crianças, idosos, por isso são utilizadores vulneráveis, terá que haver sempre também aqui esta alteração à velocidade. Na aglomeração também mesmo de animais, também tem que haver sempre esse cuidado, essa cautela, pronto, sempre da moderação da velocidade. E temos ainda também aqui nas descidas de inclinação acentuada, nomeadamente no que é chamado de descidas perigosas. Por isso, olhando sempre aos sinais, percebemos que é uma descida, tem o sinal de perigo, então é considerado como uma descida perigosa. E lembrar sempre que nestas situações em específico, por isso aqui no caso das descidas perigosas, o condutor deve utilizar preferencialmente o motor como travão auxiliar, ou seja, utilizando a caixa de velocidades, reduzindo na caixa de velocidades, assim conseguirá moderar a velocidade, reduzir a velocidade do seu veículo. Curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, lombas e outros locais de visibilidade reduzida. Agora aqui atenção, de visibilidade reduzida, ok? Não se esqueçam. Curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, lombas e outros locais de visibilidade reduzida. Nas pontes, túneis e passagens de nível, por isso aqui não há distinção, por isso é ponte, velocidade moderada, é túnel, velocidade moderada, passagem de nível, velocidade moderada. Ainda também nos troços de via que estejam em mau estado de conservação, ou enlameados, ou que ofereçam precárias condições de aderência, por isso enlameados, gravilha, areia, terra, a presença de neve junto à via, por isso tudo o que seja características, tudo o que seja condições que verificamos que há ali uma redução da aderência, então tem que haver sempre essa moderação na velocidade. Ainda, tudo o que seja locais assinalados com os sinais de perigo. Pronto, isto é uma regra mesmo que nós falamos quando falamos aqui na matéria dos próprios sinais de perigo, por isso quer seja nas situações em que nos alerta para um perigo real, como é aqui o caso do túnel, isso, o túnel vai lá estar, como existe aqui a situação da passagem para peões, pode haver peões, pode não haver peões, gado, animais selvagens, passamos a circular numa via 2 sentidos, isso, quer seja nas situações de um perigo real, isso que nos alerta para um perigo existente, ele existe, quer seja nas situações que nos prevê, que nos alerta para a previsão de um possível perigo, tem que haver também sempre a moderação da velocidade. E sempre que existe a grande intensidade de trânsito, por isso, como falei há pouco, pronto, é um dos fatores a termos em conta na velocidade a ser praticada, então, automaticamente, à intensidade de trânsito, tem que haver uma moderação da velocidade, tem que haver uma redução da velocidade. Agora, a intensidade com que vamos moderar, com que vamos adequar, com que vamos reduzir a velocidade, também tem a ver realmente com a intensidade desse mesmo fator. Por isso, quanto mais trânsito, mais moderada, mais reduzida terá que ser a velocidade.
Ora, então, falando agora de limites gerais, porque até aqui o que tivemos aqui a falar foi de uns conceitos, pronto, que é o da velocidade moderada, velocidade adequada, velocidade reduzida, pois não falamos em valores. Não podemos estar a falar que junto a uma passadeira a velocidade seja de 20 km por hora, que numa curva de visibilidade reduzida a velocidade tem que ser de 50 km por hora. Não, existem aqueles conceitos. Por isso agora quando falamos em limites, limites sim, vamos falar em valores. Então, os condutores não podem, por isso, sem prejuízo dos limites inferiores, exceder as seguintes velocidades instantâneas. Por isso, lembrar que a nível dos limites inferiores, temos a regra da velocidade lenta. Ok? Existe aquela regra que é proibido circular com uma velocidade lenta. No entanto, existe depois realmente aqui dois tipos de vias em que vigoram limites mínimos obrigatórios, como também existe a própria sinalização que já iremos ver mais à frente. Ora, então vamos à tabela. Então, na tabela, o quadro das velocidades, por isso vamos ter distribuído ao longo das várias colunas as diferentes vias públicas existentes e nas linhas vamos ter distribuído os diferentes veículos a motor existentes. Então, há algo que nós vamos ter que nos habituar, por isso vamos ter que memorizar. Vai ser a disposição dos veículos, como também a disposição das vias. Ora, nos veículos, referi-vos logo há pouco que a carga, o peso do veículo, é algo que influencia a distância de travagem. Então temos aqui 3 exemplos. Por isso temos aqui veículos com diferentes pesos, 1000 kg, 4500 kg e 2500 kg. E temos que todos os veículos circulam a uma velocidade de 90 km por hora. Ora, distâncias de travagem. Olhamos e verificamos que a maior distância de travagem é do veículo mais pesado. Logo a seguir do veículo intermédio e a distância de travagem mais curta é do veículo com menos peso. Por isso, então, o peso é um fator que influencia a distância de travagem. Outro ponto a ter em conta é a quantidade de informação que nós temos a recolher. E isto agora já será relacionado com as vias. Por isso, nas vias em que existe maior informação a recolher, por isso, maior variedade de utentes, maior número de utentes, maior interseções, maior número de sinalização, por isso, tudo isso é considerado como maior número de informação. Logo, o limite de velocidade vai ser inferior nessas vias. Quanto menos informação nós temos, e quando digo menos, não é porque não foi colocada, é porque realmente é uma via que carece de menos informação, não há tanta variedade de utilizadores, não há tanta quantidade de utilizadores, não há tantas interseções, então vão ser as vias em que o limite de velocidade vai ser superior. Então, relativamente aos nossos veículos automóveis, temos aqui então a disponibilidade, ou seja, como é que vamos dispor os veículos ao longo da tabela. Por isso vamos ter na parte inferior da tabela o veículo que previsivelmente irá circular com um maior peso, por isso o pesado de mercadorias com reboque. Por isso na parte inferior da tabela vamos ter os veículos automóveis com reboque. Na parte superior da tabela, os veículos automóveis sem reboque. Depois o que é que iremos ter? Ligeiros, ligeiros, pesado, pesado, ligeiro, ligeiro, pesado, pesado. Entre os ligeiros e entre os pesados, o veículo automóvel destinado ao transporte de passageiros será sempre o veículo com menos peso em circulação. Por isso, ligeiro de passageiros sem reboque, ligeiro de mercadorias sem reboque, por aí afora. Ou seja, isto será logo um ponto a termos em consideração sempre que formos mentalmente, por isso sempre que exista uma questão que nos fala acerca de determinado veículo, determinada via, nós temos que ter este esquema disposto mentalmente. Relativamente às vias, zonas de coexistência, por isso as tais zonas dentro das localidades em que o espaço é partilhado, temos as localidades, temos fora das localidades, vias reservadas a automóveis e motociclos e as autoestradas. No fim da tabela, depois já vos dou aqui mais algumas dicas relativamente a fazermos aqui a distinção entre determinado tipo de vias.
Ora bem, então, a regra, ou seja, a tabela pode ser decorada veículo a veículo, via a via, pode ser decorada. Ou pode ser feito da seguinte forma, por isso criando aqui algumas regras, em vez de estarmos aqui a decorar uma enormidade de números, vamos decorar aqui algumas regras e conseguimos fixar mais facilmente os limites máximos de velocidade. Ora, esta primeira linha vai ser uma linha que temos que ter sempre presente, por isso vamos ter que saber esta linha completamente de cor. Então, bem, ora bem, o ligeiro de passageiros sem reboque vai ter um limite de 20 nas zonas de coexistência, 50 nas localidades, 90 fora das localidades, 100 nas vias reservadas a automóveis e motociclos e 120 nas autoestradas. Por isso, a par do motociclo simples, é o veículo com os limites mais altos de velocidade, ok? Por isso, quando falamos em limite, lembrem-se, o excesso de velocidade é quando se ultrapassa o limite, ok? Ora bem, zonas de coexistência, não tem nada a saber. O limite é igual para todos os veículos, 20 km por hora. Dentro das localidades, dentro das localidades agora é que começam aqui a surgir estas regras, por assim dizer. Por isso, com exceção de um veículo, por isso, com exceção daquele veículo que é o mais pesado dos veículos automóveis, todos os restantes veículos automóveis têm um limite de 50 km por hora. E o pesado de mercadorias com reboque tem um limite de 40 km por hora dentro das localidades. Outro ponto que vos falo logo. Atenção quando surgem as questões relativamente às velocidades e atenção à palavra todos os automóveis. Como vocês olham aqui à tabela, todos os automóveis são 8. Todos os ligeiros são 4. Todos os automóveis sem reboque são 4. Por isso temos que ter atenção quando nos fazem esse tipo de questões. Se o limite de velocidade é de 50 para todos os automóveis, a afirmação é falsa, porque há um automóvel que tem um limite inferior. Se nos dizem todos os automóveis ligeiros têm um limite de 50, sim, quer seja sem reboque, quer seja com reboque, todos esses têm um limite de 50. Por isso, muita atenção à palavra todos e ao que é que está associado a esses todos. Fora das localidades, o ligeiro passageiro sem reboque tem o tal limite de 90. Os restantes automóveis sem reboque irão ter um limite de 80 km por hora. E os automóveis com reboque irão ter um limite de 70 km por hora. Por isso, 90 ligeiro passageiros sem reboque, restantes automóveis sem reboque, 80, todos os automóveis com reboque, limite de 70. Na via reservada a automóveis e motociclos, temos o ligeiro passageiros sem reboque com limite de 100, e depois temos aqui a tal Expo 98. Por isso, feira que se realizou em Lisboa, em todos os países, no ano de 1998. Por isso é esse número que nós vamos reter, 1998. Então temos o 100, 90, 90, 80. Aqui, vamos ter que transportar este valor do pesado de passageiros. Por isso, o pesado de passageiros nesta via, sem reboque ou com reboque, irá ter um limite exatamente idêntico, 90 km por hora. Depois aqui, será a situação que irá aqui acontecer o menos consistente, por assim dizer, nos limites. Em que vamos ter, na parte aqui dos automóveis com reboque, iremos ter o ligeiro com um limite inferior ao pesado de passageiros, por isso menos 10 para cima. Para baixo já continua no sentido da tendência das velocidades, por isso menos 20 km por hora. Por isso 90 o pesado de passageiros, menos 10 para os ligeiros com reboque, menos 20 para o pesado de mercadorias com reboque. Autoestradas. Nos veículos automóveis sem reboque é irmos retirando 10. 120, 110, 100 e 90. E nas autoestradas, nos veículos automóveis com reboque, novamente a Expo 98.
Por isso, assim temos a nossa tabela. Conseguindo interiorizar estas regras, a disponibilização, aqui a disposição das vias, dos veículos, conseguimos facilmente, quando nos falam acerca de uma via reservada a automóveis e motociclos, já sabemos que é esta coluna. Se é um veículo sem reboques, é o 1998. Se é veículos com reboques, já sabemos que vai ser a partir do 90, depois vamos ter as restantes velocidades. Por isso, torna-se mais fácil conseguirmos dar resposta às velocidades. Ora bem, então, tipos de vias. Zonas de coexistência, sinalzinho, isso é a entrada na zona de coexistência, o término da zona de coexistência, o início da localidade, o fim da localidade. O início da via reservada a automóveis e motociclos, o fim da via reservada a automóveis e motociclos. E das autoestradas, idem, idem. As autoestradas, atenção, porque existe depois outra espécie de sinalização que nos permite fazer a identificação das autoestradas. Temos sinais de confirmação, temos também os sinais com as demarcações quilométricas e milimétricas que nos faz essa indicação que estamos em autoestrada. Por isso temos questões em que nos referem o tipo de via que estamos a circular, temos outras questões que nos são colocadas em que não há essa identificação, por isso, olhando àquele cenário que nos é colocado, temos que conseguir fazer a diferenciação. Vias não urbanas, fora das localidades ou restantes vias públicas. Então o quê? É tudo que não seja zona de coexistência, não é uma localidade, não é uma via reservada a automóveis e motociclos e não é uma autoestrada. Por isso, desde as estradas nacionais, estradas camarárias, itinerários complementares e itinerários principais. E chamo novamente a atenção, limite de velocidade, porque há pouco, quando vos mostrei aquela imagem em termos das características das vias, tínhamos lá uma imagem que era um itinerário principal e a outra imagem era uma estrada camarária. Por isso, o limite em ambas aquelas vias é exatamente é o mesmo valor o limite de velocidade. Agora, a velocidade a praticar, qual a velocidade adequada para cada uma das vias, já irá ser diferente. Não tão comum, não tão frequente, mas por vezes pode surgir, por isso não tão frequente e não tão comum, mas podem surgir ainda aqui questões relativamente a alguns destes veículos. Por isso, quer seja aqui dos triciclos, também costuma surgir aqui a situação das autoestradas, os motociclos simples com mais de 50 centímetros cúbicos, como referi, portanto, igual aos ligeiros de passageiros, sem reboque, pronto, por isso, dar uma vista de olhos, não é assim limites que frequentemente costumam surgir, mas existe também existe essa possibilidade ainda. Ora bem, continuando, agora, limites de velocidades, por isso velocidades de acordo com os sinais que venhamos a encontrar. Então, temos os sinais de proibição, por isso o sinal de proibição impõe um limite máximo, por isso encontramos o início, por isso estamos proibidos de exceder a velocidade que consta no sinal, até encontrarmos o sinal que dita o fim. Mas atenção, é o fim deste limite. É o fim de um limite imposto por sinalização. Porque após o sinal, continuamos a ter limites máximos de velocidades. Temos ainda o nosso sinal de obrigação, por isso que impõe um limite mínimo obrigatório de velocidade. E atenção aqui com esta definição, quando se fala limite mínimo obrigatório, pronto, ou seja, é a velocidade mínima que é permitida naquele tipo de via. E o sinal de informação, pronto, que indica uma velocidade máxima que é aconselhável ao condutor transitar. Por isso, atenção, o sinal quadrangular de fundo azul não impõe nem obrigação, nem proibições relativamente às velocidades. Por isso, faz apenas uma recomendação da velocidade máxima aconselhável para aquele local. Ora, estas mesmas velocidades, por isso o desrespeito, por isso o tal excesso de velocidade, é sempre sancionado pelo Código da Estrada com contraordenações.
Então, esta tabela existe em vários locais, isso nomeadamente na plataforma, isso, utilizem a plataforma, chamar a atenção, se não têm os dados de acesso à plataforma ou se perderam os dados de acesso à plataforma, enviem mensagem por WhatsApp ou enviem e-mail ou Facebook, peçam os dados de acesso e utilizem, porque nomeadamente aqui a parte das tabelas estão lá todas, isso é sempre uma parte que leva sempre mais algum tempo a decorar. E mesmo na plataforma vocês também têm lá a modalidade de e-learning com as respectivas avaliações finais, por isso aquilo é muito bom para que vocês possam continuar a manter o vosso estudo e sempre que necessitem, estarei aqui para tirar dúvidas. Ora bem, então temos que limites, por isso o desrespeito dos limites face aos condutores dos automóveis ligeiros e dos motociclos na primeira linha. Existe depois, relativamente aos outros veículos, por isso pesados, ciclomotores, triciclos, as máquinas agrícolas, os veículos agrícolas, máquinas industriais. E então o que é que depois temos? Temos as contraordenações leves, quando é que são graves e quando é que são muito graves. Pronto, então temos até onde é que vão esses mesmos limites. Por isso, tudo o que seja dentro da localidade, quando se excede o limite, será sempre uma contraordenação leve até um máximo de 20 km por hora acima do limite. Se já está 21 km por hora acima do limite, passa a ser uma contraordenação grave, peço desculpa. Se já excede os 40 km por hora, por isso mais de 40 km por hora acima do limite legalmente fixado, então vamos estar perante uma contraordenação muito grave. Pronto. Dentro das localidades para os ligeiros e para os motociclos. Fora das localidades, os limites são diferentes. Depois, para os pesados e ciclomotores e os restantes veículos, os limites também serão diferentes. Ora, temos ainda também o excesso de velocidade sobre os limites de velocidade estabelecidos para o condutor ou fixados para o veículo, por isso o tal outro limite adicional, por isso há os limites do sinal de proibição, há os limites da tabela das velocidades, são estas duas primeiras linhas. Por isso, quando há um limite fixado a um condutor, há um limite fixado a uma determinada viatura, até 20 km hora leve, mais 20 km hora grave, mais de 40 km por hora muito grave. E temos ainda a tal velocidade excessiva, por isso mesmo praticando uma velocidade dentro dos limites legalmente estabelecidos, se a velocidade é considerada como excessiva para as características do veículo, ou para as características ou condições da via, ou condições atmosféricas, ou visibilidade, ou face à intensidade do trânsito, nestas situações a velocidade excessiva é sempre contraordenação grave. Ora, então, antes de passarmos agora aqui a alguns exemplos, ou seja, do que é que vocês devem ter em atenção relativamente à parte das questões, por isso, quando vos são colocadas questões, pergunto-vos se até aqui há alguma dúvida. Limites, velocidades, sinais, as características das vias, ou se até aqui está tudo para já percebido. Ok. Então, em primeiro lugar, a matéria da velocidade, como muitas outras matérias, pronto, existe aqui esta vertente teórica, por isso vou-vos deixar aqui algumas dicas relativamente como devem abordar as questões ou as afirmações, por isso pequenas dicas, mas pronto, nunca se esqueçam pois que em ambiente real de trânsito, pronto, tudo o que falámos até o momento será sempre algo que terá que fazer parte do vosso processo de decisão, da velocidade a ser praticada. Ora bem, então, há aqui logo inicialmente dois tipos de questões. Uma será a questão que nos fala qual o limite de velocidade. Isso, quando falamos qual o limite, quando nos questionam qual o limite de velocidade, estamos sempre a falar num número, ponto, uma velocidade, um valor específico de velocidade. Quando nos questionam neste local, nesta via, nesta situação, a velocidade pode circular, a velocidade deve circular, estamos sempre a remeter para as situações
que vimos da velocidade adequada, da velocidade moderada, da velocidade reduzida. Por isso estamos sempre aqui a falar nas situações em que a resposta, numa grande parte, a resposta será realmente a utilização de um termo, do moderar, do reduzir, do adequar. No entanto, há outras situações que pode ser utilizado um número. Por isso, exemplo. Ora bem, neste local, e dizem-nos, transitar a uma velocidade constante de 90 km por hora. Na B diz, parar e inverter o sentido de marcha. E na C diz, circular a velocidade adequada às características da via. Qual será que é a resposta acertada? A C. A C, corretíssimo. Ok? Por isso, transitar a uma velocidade constante de 90 km por hora, foi a situação que nós falámos, a velocidade tem que ser adaptada às características da via. Por isso verificamos aqui a presença de folhas, verificamos o tal tipo de vias que não existe bermas, temos as vias, a via ladeada por árvores, por isso não será muito seguro circular com uma velocidade de 90 km por hora, ainda mais velocidade constante. Parar e inverter o sentido de marcha também não estamos aqui numa situação que nos leva a ter que parar e inverter o sentido de marcha, por isso circular a uma velocidade adequada às características da via, por isso é realmente um dos aspectos quando se diz que a velocidade é adequada, por isso às características da via. Agora, outra questão diz-nos, neste local, por isso a mesma questão, por isso lembrem-se que às vezes o facto de ser a mesma imagem, a pergunta ser muito semelhante, mas pode mudar tudo de sentido. Então, neste local devo transitar com velocidade especialmente reduzida, circular a 60 km por hora, desde que em caso de necessidade consiga parar o veículo no espaço livre e disponível que tenho. Ou circular com as luzes de perigo ligadas. Por isso, A, B ou C. Será a B? A B. Corretíssimo, Carolina. Ora bem, transitar com velocidade especialmente reduzida. Ela aqui poderá haver uma mudação, uma adequação. Agora, especialmente reduzida, não. Circular com as luzes de perigo, não, também não. Não, as luzes de perigo são situações de perigo iminente, travagens bruscas, situação de acidente, situação de avaria. Agora, como vos disse, muitas das questões, por isso condições atmosféricas adversas, características da via, intensidade de trânsito dentro das localidades, muitas das vezes é sempre aquele termo de moderada, reduzida, adequada. Agora, se repararem aqui na resposta B, na afirmação B, pronto, temos um valor, temos os 60 km por hora, mas à frente temos a definição do que é a velocidade adequada. Por isso, circular a 60 km por hora, desde que em caso de necessidade consiga parar o veículo no espaço livre e disponível que tem. Pronto, por isso, sim, é a resposta mais acertada nesta questão. Se repararem aqui na anterior, temos ali transitar a uma velocidade constante de 90 km por hora. Agora, quando à frente de uma velocidade nos colocam, desde que consiga parar no espaço livre e disponível que tenho, sim, é a definição da velocidade adequada. Outra situação é relativamente aos sinais, e então, aos sinais nós temos que ter sempre muita atenção, quando existem aqui os sinais com os respectivos limites de velocidade, por isso. O significado do sinal, no local em que me encontro, após o sinal. Ora bem, então temos ali um sinal que diz fim de um limite máximo de velocidade. Por isso, quando nos questionam qual o significado do sinal, é um fim do limite máximo imposto por sinalização. Por isso, não é o fim dos limites máximos de velocidade. É um fim do limite máximo imposto por sinalização. Agora, na mesma situação, quando nos questionam no local em que me encontro, qual o limite máximo de velocidade, então temos de ter atenção. Aquele sinal dita o fim, mas no local em que me encontro, eu ainda não passei o sinal. Por isso, no exato local em que me encontro, independentemente da espécie de veículo, o limite máximo será de 50 km por hora.
Após o sinal, isso a terceira possibilidade é, após o sinal, qual o limite máximo de velocidade? Ora, após o sinal, já vamos ter que analisar bem aqui a imagem. Por isso, vamos ter que perceber qual é o tipo de via, por isso, se estamos dentro de uma localidade, fora de uma localidade, numa via reservada a automóveis e motociclos, ou se numa autoestrada. E também temos que saber qual é a espécie do veículo que nos é colocado na questão. Portanto, por isso, às vezes pode ser as situações mais complexas. Portanto, temos que analisar, temos que avaliar qual é o local, como também nas próprias respostas, depois podem-nos colocar vários limites ou diferentes veículos e vamos ter que validar qual é que é verdadeira, qual é que é assertiva face à questão que nos está a ser colocada. Ora, outra questão, e aqui também sempre muita atenção, por isso, quer seja na velocidade, quer seja relativamente às manobras, é muito frequente o surgimento aqui da questão. Por exemplo, aqui neste exemplo temos, se sou obrigado a moderar a velocidade em todas as curvas, é falso. Pronto, por isso foi algo que referi há pouco e chamei-vos a atenção relativamente às curvas, cruzamentos, entroncamentos de visibilidade reduzida. Mas se somos obrigados a moderar a velocidade em todas as curvas, é falso, ok? Apenas nas de visibilidade reduzida. Aprendam a fazer a distinção do que é que vos é questionado como o que é que vos é colocado na imagem. Porque, novamente, agora passando aqui à seguinte questão, nesta curva deve circular com velocidade moderada. Pronto, enquanto na primeira questão está uma imagem de uma curva de visibilidade reduzida, mas apenas a acompanhar a questão, porque a questão é todas as curvas. Por isso, não sou obrigado a moderar a velocidade em todas as curvas. Agora, quando refere esta curva, sim, nesta curva, deve circular com velocidade moderada. Questões que tenham. De uma forma geral, ficou percebido? Ouviram bem? Conseguiram escutar? Sim. Sim, foi fácil. Bem, ok. Até para repetirmos, para continuarmos? Pode continuar, sim, senhor. Sim. Ok. Pronto, então hoje foi as velocidades. Pronto, acaba por ser sempre aquele tema que por vezes levanta-se sempre um bocadinho mais de questões ou mais receios, mas como podem verificar, não é um tema difícil, por isso há sempre ali a parte da tabela das velocidades que temos que saber. Mas como perceberam aqui por esta parte final, tem que haver também sempre muito cuidado na interpretação das questões. Por isso, não é só neste tema, como em grande parte dos temas aqui do Código da Estrada, por isso a parte das questões requer sempre aqui uma atenção nas questões, nas afirmações e sabermos interpretar o que é que nos estão a dizer ou o que é que nos estão a questionar. Portanto, é sempre também muito importante a parte de sabermos realmente o Código da Estrada. Previsão para a próxima sessão. Estava a equacionar para quarta-feira. Pronto, vou deixar isso em aberto. O que vos vou pedir é, de forma a ser mais fácil, preparar aqui as sessões, mandem mensagem, por isso apontando para ser na quarta-feira, mandem mensagem com tema ou matéria ou parte de matérias que queiram ver. Mandem Vai ser sempre mensagem. às 6. Diz? Vai ser sempre às 6. Eu por acaso os coloquei para as 6, mas depois também estava-me aqui a recordar, porque vocês neste momento também estão em casa e vocês estão sem aulas, certo? Eu por acaso estou a ter aulas. Mas há muita gente que não está a ter. Pois. Eu não tenho. Então é preferível, porque mesmo para quem não esteja em aulas, existem algumas pessoas, ou determinados cursos que estão a manter aulas, ou também existem as situações das pessoas que estão a trabalhar, por isso talvez seja mais fácil este horário
seja mais fácil para que se consiga chegar aqui a mais pessoas. Por isso vamos apontar quarta-feira à mesma para as 6 e façam isso. Por isso, através de mensagem, enviem o que é que tenha mais dificuldades, ou o que é que tenha mais dúvidas, ou matérias que ainda não tenham visto, não tenham abordado, enviem para que se possa preparar aqui a sessão depois para quarta-feira. Tá bem. Mais alguma questão? Ah, não. Não? Não. Ok. Então vá. Uma boa tarde a todos. Relativamente ao resto, é assim, não há previsão ainda de reabertura. Pronto, como vocês têm visto, os números não continuam fáceis. A previsão, no mínimo, será sempre de um mês de encerramento. Por isso vamos continuar sempre aqui com estas sessões. Tudo o resto, sempre que tenham alguma dúvida ou alguma questão, é assim, enviem sempre mensagem. Pronto, qualquer um dos canais que estão aqui disponibilizados, dos contactos, estão sempre ativos, por isso, tudo que seja dúvidas, enviem sempre, que estamos aqui para vos ajudar e tirar qualquer tipo de dúvida. Ok? Também. Obrigada. Então vá. Obrigado a todos, um resto de boa tarde e protejam-se. Igualmente. Obrigada, igualmente. igualmente. Vá, obrigado, adeus.